Fala aí, inovadores! Olha só, eu falei pra vocês que a temporada era recheada de gente, de desafios, de matches. E hoje eu tô com dois caras aqui na mesa que a gente vai conseguir entender como é que o desafio brasileiro de inteligência artificial vai funcionar na prática. Porque eu tenho um cara que vai trazer uma dor, eu tenho um cara que escuta a dor o tempo todo. E como é que a gente vai estar de expectativa para que o desafio, você empreendedor, você aí inovador que está assistindo, vai poder entrar nessa jogada? Estamos no olho do furacão, no começo de tudo, mas vamos entender. Eu vou começar com um cara que está aqui nessa ponta, naquela câmera. Diga quem é você para a galera entender dentro do mundo e o que você está fazendo aqui. Legal, Gustavo. Bom dia pessoal. Eu sou Flávio Anecchini, estou como coordenador da cadeia produtiva local da indústria metal-mecânica, cuja gestora é o Parque Tecnológico de Sorocaba. Muito bem. E do seu lado, quem é que está aí? Me conte. Bom dia, meu nome é Rodrigo Domingues, sou da empresa Votan Máquinas. A gente somos uma empresa especializada em manutenção e retrofit de máquinas de usinagem de médio e grande porte. Estamos com o filé mignon da indústria aqui, se for falar de verdade, sim, né? De tudo que acontece. Rodrigão, você como um cara que está à frente das demandas, o que mais está chegando na sua mesa de pedidos, né? E o que a indústria está pedindo, sedento aí? O que a IA você acha pode ajudar? Basicamente, hoje a gente tem uma grande demanda em reforma, né, de máquinas, automatização dessas máquinas. O Parque Fabril, acho que do Brasil, acho que tem evoluído nessa questão, né, e o pessoal tem procurado muita gente para fazer reforma dessas máquinas. Então, acho que a grande demanda hoje nossa está sendo isso daí. Nos últimos 5 anos, a gente teve uma crescente muito grande nesse processo nosso de retrofit de máquinas. Hoje o pessoal tem preferido muito reformar e retrofitar do que comprar uma máquina nova. Sim. Que vai demorar um tempo, 2 anos para chegar no Brasil. Hoje, em menos de 1 ano, a gente consegue reformar, retrofitar essa máquina, colocar um comando CNC nessa máquina que vai conversar melhor com o seu operador, né? E entregar uma máquina confiável para a produção deles. Agora, Rodrigo, quando a gente fala de retrofitar, né? Vou até usar esse verbo aqui. Sim. A gente está falando realmente de trocar o chip, de trocar o cérebro dessa máquina em alguns momentos? Com certeza. O retrofit, basicamente, você tem uma máquina, às vezes, convencional, uma máquina toda operacional, e você passa ela para a CNC, né? Então, você faz toda a parte de motorização, muda tudo dessa máquina. A parte do CNC dela, você coloca um CNC atualizado, algo que vai ter no mercado fácil. Então, você faz toda essa parte de complemento, né, do equipamento. Né? Legal. Eu entendo que no desafio a gente tem alguns eixos ali. Sempre, todo episódio eu estou reforçando aqui: processos, máquinas, pessoas, insumos, dados e energia. Quando você me traz um pouco do que vocês fazem, eu já vejo aqui possibilidades dentro de pessoas e processos. Máquinas também, né? Como é que você está enxergando isso? Quando vem um desafio como esse, o que você vislumbrou e qual é a expectativa de estar aqui também? Não, é bem legal essa questão, porque a gente vê o desenvolvimento hoje e a IA acompanhando essa questão dentro das empresas, né? Então, a gente vê o processo de usinagem, você tendo uma qualidade e conseguindo mensurar aquele processo, muitas vezes, né? Então, no CNC, você consegue desenvolver e criar parâmetros que o operador vai ver qual que é o problema que está acontecendo na máquina. Então, você consegue... Hoje, tem dispositivos, né, de diversos fabricantes, INA, SKF, que vai dar uma probabilidade desse equipamento, quando vai quebrar, o que vai acontecer. Então, você consegue, e tem uma análise de dados em cima disso daí para você conseguir ver a sua parada de máquina, quando você vai programar a sua parada, quando que você vai conseguir tá movimentando toda essa questão do seu processo, né? Então, agora a gente já não olha mais nem tempo e se vai chover ou não para a parada da máquina correta, né? Você pode cruzar com demanda, com os dados, momento, tempo... Até se a gente está em dificuldade de mercado ou não, para fazer na hora certinha ali, que dê menos, né, prejuízo com aquele tempo parado, etc. Porque a gente fala que máquina quebrada é um desafio para todas as empresas, porque você não espera. Você tem uma demanda, eu acho que o pessoal hoje não tem um gargalo grande na questão de máquina, de usinagem. Então, ninguém espera a sua máquina quebrando para estar fazendo manutenção. Mas sim, se tiver algo que avise antes
que está na hora de parar essa máquina, você faz um negócio mais planejado, com custo menor, né? Porque você vai conseguir comprar material mais planejado. Então, você não vai ter esse levantamento de custo tão alto como uma manutenção corretiva, né? Perfeito. Dentro de uma eficiência que seria a máxima possível. Sim. Flávio, me conta o seguinte, cara. Dentro da cadeia que você atua, o que mais você tem escutado, né, das demandas? O que a gente tem de desafios? Quando a gente cria um evento como esse, praticamente chegou o momento de você colocar tudo para fora, cara. Como é que tá isso e essa cadeia? Bom, os eixos que você disse aí, que são os eixos definidos para esse programa, estão bem alinhados com o trabalho que a gente vem fazendo na cadeia produtiva, que é justamente entender as demandas, as dores, as necessidades das nossas empresas. E é legal quando a gente fala da cadeia produtiva, porque dentro da cadeia produtiva hoje, da região aqui de Sorocaba, da Metal Mecânica, nós temos micro, pequenas, médias e grandes empresas. Então nós temos empresas, eu estava falando agora há pouco, 2.0 até 5, até 4.0. Então esse é o grande desafio. Como levar aquela empresa que nem um software tem ainda, para aquela que já está no 4.0, né? Que já está usando a IA, inclusive. Né? Esse é o grande desafio. E esse programa, esse desafio, eu acho que permite justamente a gente tentar minimizar essa distância, esse gap que existe. Né? Porque o nosso trabalho tem sido justamente levar inovação, levar tecnologia, desmistificar a questão da inovação para o pequeno empresário, para o microempresário, né? Que isso não pode ser um paradigma, é uma necessidade, isso tem que fazer parte, tem que estar no DNA dele. E você pode, com coisas simples, melhorar todo o seu processo, a tua gestão, né? Com pessoas, com tecnologias, com capacitações que permitam essa evolução. Sim. Né? Então, eu vejo que é sensacional, é importante, é fundamental que a IA comece também agora, desmistificar a IA. Até depois o Rodrigo gostaria de perguntar para ele. A IA já está na sua empresa? O que a IA está fazendo lá dentro? Como você vislumbra isso? O que ela pode fazer lá? Né? Então, eu vejo, Gustavo, que esse é um programa bacana, que vai mexer no Brasil inteiro, com as nossas empresas, né? Lógico que a gente está aqui em Sorocaba, mas o programa é nacional, né? Vai premiar e vai buscar minimizar isso. Ou seja, a gente precisa trazer a tecnologia e a inovação de fato para as nossas empresas. Perfeito. Tá? Então o programa está muito alinhado. Os eixos que você traçou é o que a gente tem mapeado. Eu e a Priscila, a gente tem mapeado muito isso. A Priscila é a nossa analista, que é o mapeamento de valor que a gente faz. Nós temos problema de gestão dos negócios. Tem gente que não sabe precificar. Olha só. E a IA pode ajudar isso. Totalmente. Certo? Totalmente. Pode facilitar esse processo. Capacitar as pessoas, né? Trazer novas tecnologias, conexão de equipamentos. Então, a CPL busca, a cadeia produtiva, justamente criar essa sinergia, essa troca de experiências, conhecimentos e inovações. Fizemos um programa bacana de inovação tecnológica no final do ano passado, onde os empresários tiveram acesso a ferramentas ágeis, tecnologias 4.0, como usar isso aí na sua empresa. Sim. Então tem muita coisa que pode ser feita e o programa está bem alinhado no meu modo de entender. Agora, Flávio, quando a gente fala de uma indústria, recentemente a gente passou vou usar até a palavra, o retrofit tecnológico ali, a transformação digital dessas companhias. Algumas ainda nem conseguiram subir no caminhão da inovação. Não. Eu entendo que esse caminhão está cada vez maior, mais robusto, e jogando gente para dentro. Sim. Quando a gente fala de um desafio como esse de inteligência artificial em 2026, no olho do furacão do assunto, aqui Sorocaba está, de fato, bebendo a água mais limpa que tem do tema. Perfeito. Como é que você vê essa indústria que talvez nem conseguiu subir nesse caminhão ainda para surfar isso, e a gente já está tão no olho de um assunto mais avançado ainda? Então, esse é o grande desafio. Né? Por isso que é importante a gente sensibilizar. Então, falando da cadeia produtiva daqui, é o que eu falei, a gente tem empresas de portes diferentes, de demandas, mas muita coisa em comum. Né? Então, que dá para a gente trabalhar junto isso daí. Então, eu vejo que a gente pode conseguir, com esse trabalho, minimizar isso, Gustavo. Eu acho que zerar, a gente não vai zerar essa dificuldade, esse problema. É como você falou, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas o empresário, o empreendedor, ele tem que estar atento às oportunidades. Isso é uma característica importante do empreendedor. A observação, a atenção para onde a coisa está caminhando.
Não criar barreiras, não criar dificuldades, cabeça aberta, buscar instituições que possam contribuir com esse processo. É o Parque Tecnológico, é o Sistema S, é uma Ciesp, é a Fiesp, enfim, órgãos, entidades e associações que têm elementos, têm ferramentas. A própria BDI agora com a gente aqui, para a gente é muito bacana, embora a agência a Inova é uma entidade aqui de Sorocaba, mas ela está atuando agora nacionalmente, é de Sorocaba. Então a gente tem aqui a grande oportunidade, como você falou, de dentro no olho do furacão, Sorocaba de novo está aqui o evento nacional acontecendo aqui no Parque Tecnológico de Sorocaba. Né? Então a gente tem uma grande oportunidade. E o nosso empresário tem que estar mais atento a isso. Ele tem que sair, Gustavo, eu sempre falo isso como consultor, ele tem que sair do operacional e olhar para o estratégico. Ô Flávio, mas eu bato o escanteio, cabeceio e faz o gol. Sim, mas a gente tem que planejar. Sim. A gente tem que... Para onde eu quero ir? Qual que é o meu plano? Pô, não consigo fazer planejamento. Chama alguém para ajudar. Existem os Sebrais, pode ajudar nesse sentido. A gente tem tantos parceiros que podem auxiliar nesse processo para poder fazer esse trabalho, para ser mais leve. Não é fácil, é muita transpiração, tá? É 90% transpiração aí, mas eu vejo assim, a gente não pode esmorecer, a gente tem que ter resiliência para continuar. E o Brasil é muito rico nisso. O brasileiro é extremamente criativo e inovador. A gente tem vários exemplos disso, né? Você sabe, Flávio, que na escola eu tive o prazer de estudar a Revolução Industrial. Parte matéria obrigatória para todo cidadão brasileiro. A gente pode estar falando que novos livros estão sendo escritos com uma revolução de inteligência artificial, ou seja, meu filho, seus filhos e netos vão estudar isso que a gente está construindo agora. Com certeza. Que doideira, né, doideira. Cara? Inclusive, acabamos de lançar um livro de inovação aqui, escrito, né, com co-criadores aqui. Né, toda a equipe nossa ajudou a contribuir, escrever um livro sobre inovação, como inovar em ambientes. Né? E isso que você está falando é isso, cara. A IA vai estar... Agora, a IA é aquilo, a gente tem que saber utilizar a IA. Né? E o desafio é legal isso, acho que vai ter esse aprendizado, essa curva de aprendizado, de conhecimento. De novo, quebrar o paradigma. Quebrar paradigma significa a gente buscar inovar, a gente buscar diferenciação de mercado, competitividade. Ah, mas eu sou pequeno. Sim, mas você consegue. O grande está aí também, e o grande também precisa contribuir no processo. De que forma? Compartilhando conhecimento, compartilhando experiência, apoiando. Então, isso faz a cadeia crescer e se desenvolver. São essas conexões. Perfeito. Né? E o desafio ele se encaixa perfeitamente nisso. Muito bem. Rodrigo, agora me diz o seguinte, cara, tem outros empresários, tem outros Rodrigos escutando isso daqui e talvez estão sentados vendo esse filme passar. Aí dá aquele desespero, dá aquela ansiedade. A gente coloca um desafio desse que é para todo mundo participar. O caminhão é para todo mundo colocar suas demandas lá. Que momento você procurou um parque como esse? Porque eu entendo que você já estava aqui e o desafio é parte do que você agregou em se conectar com a sua empresa aqui. Qual é a mentalidade de vocês? Por que vocês procuraram algo como o Parque Tecnológico aqui de Sorocaba? E como é que vocês estão vendo o desafio, esse próximo passo, né, para a empresa de vocês? Basicamente, a gente procurou para... teve essa busca, né, por causa de procurar novos fornecedores, a busca por ter empresas que nos ajudassem a crescer junto. A gente veio parar na CPL, acho que entrou em agosto, agosto do ano passado. Legal. E isso está sendo muito importante para a gente. A gente fez contato com universidades, a gente fez contato com o Senai, a gente conseguiu hoje, a gente tô com 2 consultores na empresa do Senai. A gente conseguiu, através do programa Brasil Mais Produtivo do governo federal, a gente conseguiu esse desenvolvimento. Então, estamos trabalhando lá dentro da empresa e melhorando o nosso processo, buscando melhoria no nosso processo, dando ideia do que a gente pode melhorar. A gente também conseguiu alguns clientes através desse projeto, que foi o Instituto Federal, a gente conheceu lá, eles têm uma demanda de máquina. O Senai, hoje mesmo, eu estava conversando com o pessoal do Senai aqui, eles solicitando uma visita nossa para ver uns equipamentos deles, ver no que a gente pode estar ajudando eles. Então, acho que essa... Teve também, permite contribuir aí, o desenvolvimento de soluções aqui no Centro de Excelência e Tecnologia, que é um centro de excelência que a gente tem no parque e que é para todo mundo. Não é só o grande, o Votan está usando também, está utilizando disso com um custo muito acessível, com uma precificação muito acessível para o empresário. Se eu estiver errado, você me corrige, não, tá por certo. favor. Não, é legal você dividir isso, porque assim, por exemplo, né, fazer Senai era uma frase que praticamente é uma insígnia da formação que eu tenho
de uma instituição tão próxima da tecnologia e da inovação. Saber que estão rodando por aqui, que estão bebendo dessa água também, dá uma aquecida no coração de saber assim, cara, tá na vanguarda da parada também. E saber que tem empresas como a sua que também entende que beber dessa água é um diferencial do mercado. Muito importante. É importante, né? Porque o desafio não é só para um monte de empreendedor colocar lá as suas soluções. Se não tiver você lá me dizendo o que precisa para a gente poder trabalhar e resolver os seus problemas, também é assim que acontece o grande Tinder que a gente está fazendo aqui, né, de soluções. Perfeito. Flávio, como é que tá as suas expectativas aí diante desse evento? O que você já viu lá embaixo? Conta pra galera um pouco do ar. A expectativa é extremamente positiva, né? Porque as conexões estão acontecendo. Você acabou de... né? Isso está acontecendo bastante, né? A gente tem empresários, instituições de apoio, Sistema S, governos, municipal, federal, estadual atuando aqui também. E o mais importante são as empresas. O empresário está aqui, né? Então, esse é o ponto inicial de lançamento para esse grande evento nacional, né? Onde a gente vai ter a oportunidade de participar, interagir, ter novas oportunidades, soluções, né? Que a gente pode levar as nossas demandas para que possa ter esse atendimento, para que esse desafio de fato seja efetivado. E premiação, você vê que tem uma premiação bacana. É isso aí. Então, eu assim, o trabalho da nossa equipe, que foi feito aqui para esse programa da BDI, foi um trabalho muito intenso, muito forte, e o resultado aqui hoje está sendo um tempo muito curto que se conseguiu hoje aqui. O pessoal está de parabéns, porque de fato a coisa está rolando, está acontecendo. Isso é muito bom. Evento lotado. Eu tenho certeza que nesse podcast, nessas conversas, você está sentindo um pouquinho do que a gente está retirando lá embaixo. Eu preciso liberar eles, porque está acontecendo muita coisa legal lá na plenária. Mas uma chamada para você aí, né? Um desafio como esse, ele funciona com o interesse de todo mundo. A gente fala tanto, né? Mas não tem ajuda, mas não funciona aquilo. Cara, olha esse incentivo. Em mais de uma década, a gente não tinha, em quase uma década, a gente não tinha um incentivo tão forte com algo tecnológico. Parques tecnológicos como esse, o que Sorocaba traz na vanguarda da inovação, com um desafio nesse nascendo tão perto aqui, né? Eu tenho meu DDD 11, mas saber que o 15 está tão próximo para eu poder beber dessa fonte. Então é importante para você que está assistindo, que chegou aqui, saber que um evento como esse também é para democratizar, é para todos. A inteligência artificial está habilitando muita gente para crescer junto. A indústria está sedenta por soluções e gente que resolve problema. Então vem conversar com esses caras. Como é que a galera encontra? Quais são os caminhos para trocar ideia contigo, Rodrigo? Meu tem o LinkedIn, né? A gente procurar Rodrigo Domingues e o nome da empresa Votan Máquinas. Procurar por Votan Máquinas, você vai ver o nosso trabalho lá, nosso dia a dia. A gente sempre está postando lá e comunicando. E de vez em quando você está aqui também. Muitas vezes aqui. Então, muitas vezes procurando ajuda, trazendo informação e buscando acesso à informação, né? Acho que isso é o mais importante. Perfeito. E você, Flávio? Parque Tecnológico Sorocaba, né? Aqui é o ambiente para dar as respostas para o empresário, para o empreendedor. Aqui nós temos todas as possibilidades e programas alinhados com suas demandas. Então, o empreendedor, aquele que quer está iniciando, tem uma ideia, eu quero ter uma ideia e quero empreender, é aqui. Nós temos uma incubadora. Perfeito. Tá? Eu já estou mais maduro, mas preciso de networking. É aqui, o parque tem para oferecer. Eu preciso de apoio para desenvolvimento de um novo produto, uma nova tecnologia. Nós temos o Centro de Excelência de Tecnologia. E um ambiente, um ecossistema inovador com instituições de ensino, pesquisa. Temos aqui um centro de fomento. Enfim, a gente tem tudo aqui. Sim. Tá? Então, aproveitem isso. Venham participar desses eventos. Venham participar da cadeia produtiva local, né? Que é um programa bacana, subsidiado com recurso, tanto recurso econômico do Parque Tecnológico como recurso público do Estado, do Governo do Estado de São Paulo, que a gente pode também dar suporte e apoio. O ambiente está aqui, é para a sociedade. Em anos a gente não vivia algo tão próximo e para todos. Vem aqui, vem viver, né, esse aquário que a gente está criando aqui para pescar grandes tubarões aqui dentro. Tenho certeza que você vai gostar. Todos os detalhes do que a gente conversou, se você estiver ouvindo aí na descrição da sua principal plataforma, e se você estiver assistindo aqui no YouTube, na descrição aqui do vídeo também, para você acessar essa galera, conhecer e trocar uma ideia. O mais importante, eu acho que você tem que levantar o bumbum da cadeira e vir aqui. Só o fato de você caminhar pelas calçadas aqui, você já sente algo diferente. E a gente está falando de um futuro. Não precisa ir longe, não. A gente tem um Vale do Silício aqui dentro de Sorocaba. Eu vejo você, a gente dá um tchau pra galera aqui naquela central. Valeu. Até a próxima e tchau!